Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de Física. Eu sou o professor William Costa, estou aqui para te ajudar a entender um pouquinho mais de Física. Vamos ver que aula nós temos hoje? Olha só, estamos na aula 18, Revisão e Avaliação. É chegada a hora de revisar os principais pontos da nossa unidade. Tá curioso? Vem com a gente. Muito bem, pessoal. Vamos começar então falando da primeira lei de Kepler. Vamos falar das três leis, então nós vamos falar aí sobre a primeira lei de Kepler. E ela fala sobre as órbitas dos planetas que circulam a nossa estrela, o Sol. Então os planetas, eles descrevem órbitas elípticas, que são em forma de uma figura geométrica conhecida como elipse, e eles percorrem essa órbita elíptica ao redor do Sol. E o Sol ocupa um dos focos da elipse, porque uma das características dessa figura matemática é que ela possui dois focos. E o foco está, em um dos focos está o Sol. Tudo bem? Então essa é a primeira lei de Kepler. E agora vamos ver um exemplo prático da aplicação da primeira lei de Kepler, e aí com um exercício que diz o seguinte: de acordo com a primeira lei de Kepler, as órbitas dos planetas que se movem ao redor do Sol são... Aí nós temos as alternativas. Primeira alternativa é uma órbita aqui que faz elípticas. Tudo bem, mas aqui quando ele escreve com grande excentricidade, está equivocado, porque a excentricidade ela não é tão grande como se pensa. A excentricidade é o quanto a elipse é achatada em relação à circunferência. E aí a órbita da Terra, por exemplo, ela tem uma excentricidade muito leve. Ela é quase uma circunferência. Então invalida aqui a letra A do nosso exercício. Aí nós temos aqui a letra B, ó, que diz o seguinte: elípticas. Ok, as órbitas são elípticas, com o Sol em um dos focos. Olha aí, pessoal, a gente acabou de falar isso aqui quando eu mostrei para você o enunciado da primeira lei. Então a letra B, ela traduz muito bem o que é o enunciado da primeira lei de Kepler, quando diz que as órbitas dos planetas que se movem ao redor do Sol são elípticas, com o Sol em um dos focos, posicionado em um dos focos da elipse. Então nós já sabemos aqui que a resposta correta é a letra B, mas vamos aqui analisar as outras alternativas para explicar o porquê que elas estão equivocadas, estão erradas. Então veja, a letra C já diz que a órbita é circular, olha aqui. Que ela é circular, a elipse é um círculo, mas o Sol no centro, aí está completamente errado, porque quando ele coloca o Sol no centro, ele está dizendo que esse circular aqui é uma circunferência, e não é uma circunferência, é uma elipse. Novamente aqui a letra D fala que as órbitas são circulares. E aí coloca a Terra no centro. Também equivocado, como é a primeira. Hiperbólicas? Não é, a órbita não é hiperbólica, com o Sol localizado sobre o foco. Aí está errada também a letra E. Portanto, pessoal, a letra correta é a letra B, tá certo? Como nós vimos aqui, o Sol está em um dos focos e a órbita é elíptica. Agora vamos para o exemplo número 2, ainda com relação à nossa primeira lei de Kepler. Fala sobre as posições do periélio e afélio. Você lembra, pessoal, o que é periélio, o que é afélio? Olha, o periélio é aquela posição que o planeta ocupa mais próxima do Sol, quando ele está orbitando lá o Sol com a sua órbita elíptica. Tem momentos em que ele se aproxima mais do Sol. Aí a gente chama essa posição onde ele está mais próximo do Sol, a gente chama de periélio, e o afélio é quando ele está mais distante do Sol. E acontece uma coisa interessante, né? Só para relembrar vocês. Quando ele está no periélio, a velocidade do planeta aumenta, porque ele está mais próximo, a força gravitacional é maior, então ele aumenta, tá certo? A energia cinética é maior do que a energia potencial nesse caso.
E aí, quando ele está no afélio, acontece exatamente o inverso. Ele diminui velocidade e a sua energia potencial fica maior do que a cinética. Então, olha aqui. No periélio e afélio, respectivamente. O que nós temos? Maior e menor energia potencial? Está errado. No periélio é menor a energia potencial. Tá certo? Então, invalidou aqui a letra A. A letra A não pode ser a resposta do nosso exercício. Vamos para a letra B. Maior e menor. Agora ele está falando aqui da energia cinética, pessoal. A energia cinética, ela depende da velocidade, não é? Energia cinética é M, que é a massa, vezes V ao quadrado, que é a velocidade do planeta, dividido por 2. Então, pessoal, a letra B, novamente a letra B vai ser a nossa resposta correta, ou seja, a letra B já é a resposta correta desse exercício. Lá no periélio ele tem maior energia cinética e no afélio ele tem menor energia cinética. Olha aqui as outras alternativas para a gente invalidar. Maior energia mecânica? Aí não, pessoal. A energia mecânica ela se conserva durante o movimento do planeta. O movimento do planeta ele é conservativo porque a força gravitacional é uma força conservativa. Menor energia mecânica também, como a letra D, a letra C é a mesma explicação, a letra D está errada. Maior dissipação de energia, também não, porque ele está falando aqui só de uma posição, não está falando da outra, né? Então, a letra B é a resposta correta lá do nosso exercício, tá certo? Também letra B para o segundo exemplo sobre a primeira lei de Kepler. Tudo bem, pessoal? Vamos seguir adiante agora, tá certo? Agora nós vamos falar sobre o conceito de temperatura, tá certo? Falamos aí da primeira lei de Kepler e agora vamos falar sobre o conceito de temperatura. Para ilustrar o conceito de temperatura, nós vamos aí rodar para você um pequeno vídeo, uma animação, que você vai perceber nessa animação que a temperatura depende da agitação das moléculas. Olha só. Muito bem, gente, então nessa animação que nós vimos, você deve ter percebido que quando as moléculas estão menos agitadas, a temperatura era menor. E aí quando houve uma maior agitação daquelas moléculas que estavam lá encerradas naquele recipiente, a temperatura aumentou. E é esse o conceito para a nossa temperatura. A temperatura é o nível de agitação das moléculas que constituem um corpo. Então, quando o corpo, que é formado por átomos, que formam moléculas, e essas moléculas aí estão muito agitadas, né? Os átomos estão se movimentando muito rapidamente, uma vibração muito grande, então a gente diz que a temperatura do corpo é maior do que um outro estado em que as moléculas não estariam menos agitadas. Então, o conceito de temperatura é que a temperatura é o nível de agitação das moléculas de um corpo. Agora vamos conhecer que as escalas termométricas, porque elas servem para a medição de temperatura, né? Já que a temperatura é uma grandeza, é importante a gente saber medir essa grandeza. É uma grandeza física. E uma grandeza física escalar, tá, pessoal? Porque só precisa de um número e de uma unidade de medida. Vamos conhecer essas unidades de medida agora, então, começando aí pela escala Celsius, que é a mais famosa, né? Apesar de ter sido construída depois de uma outra escala muito famosa, que foi a escala Fahrenheit, a escala Celsius ela foi construída em 1742. Faz tempo, né, pessoal? E o físico que a construiu chama-se Anders Celsius. Claro, a escala leva o seu nome. Foi batizada com o nome dele. E ele nasceu na Suécia. Ele era sueco. Ele fez uma experiência em que ele colocou um pequeno instrumento
parecido com o termômetro de hoje em dia, no gelo fundente, ou seja, o gelo mudando de estado. E aquela temperatura que estava ali era a temperatura em que a água passava do estado sólido para o líquido, ou seja, era a fusão. E aí ele fez uma marca no seu termômetro, quando o líquido aqui de dentro do termômetro estabilizou, ele fez uma marca e disse que ali seria 0 graus Celsius, o ponto de fusão da água. E aí ele ferveu a água, colocou lá o aparelhozinho dele, o termômetro, na água fervente, o líquido que estava dentro do termômetro dilatou, e quando ele estabilizou, aconteceu o equilíbrio térmico, estabilizou num ponto, e ele disse que esse ponto seria 100 graus. E aí surgiram os dois pontos fixos da escala Celsius, para o ponto de fusão 0 e para o ponto de ebulição, ponto do vapor, 100. Assim Celsius constrói sua escala. Ele divide esse espaço entre o 0 e o 100 em 100 partes, obviamente, e cada parte corresponde a 1 grau na sua escala. A escala Celsius, ela é a mais utilizada em todo o mundo, inclusive no nosso país. Nós utilizamos a escala Celsius porque ela é tão comum para nós que a gente às vezes esquece até de dizer a unidade de medida quando a gente fala em temperatura. Muitas vezes vai se falar em temperatura e fala-se só, a temperatura da sala é 24 graus. Esquece até de dizer que é graus Celsius, de tão comum que ela é. Bem, a escala Celsius, né, foi construída depois dessa outra escala aqui, também famosa, muito utilizada nos países de língua inglesa, que é a nossa escala Fahrenheit. Veja que ela foi construída por volta de 1717, alguns anos antes da escala Celsius. Mas a experiência de Fahrenheit é idêntica à experiência de Celsius. Aliás, é o contrário, né, pessoal? A de Celsius que é idêntica à experiência de Fahrenheit. E muitos outros termômetros surgiram também nessa época, tá? Quando foi divulgado aí a maneira com que eles construíram suas escalas. Então o Fahrenheit, ele constrói um termômetro mais preciso do que todos os que tinham sido construídos naquela época. Em sua escala, Fahrenheit adota para o valor de ponto de fusão 32 graus. Aqui o gelo fundente. Celsius disse que era 0, Fahrenheit coloca 32. E para o ponto do vapor, Fahrenheit adota 212, né? Esses valores têm a ver com o sistema métrico inglês, né? Já que tudo acontecia lá na Europa, ali pela Inglaterra, Espanha, né? França. Então, esses valores têm a ver com o sistema métrico inglês. Veja que ele divide o espaço em 180 partes, né? Que é exatamente a diferença entre 212 e 32. E aí ele adota esses pontos aí fixos para a sua escala termométrica. E aí aquilo que eu falei, né? Dividiu-se o intervalo obtido entre os pontos fixos em 180 partes, e cada parte corresponde a 1 grau na escala Fahrenheit. Bem, nós falamos dessas duas escalas muito famosas, certo? E é muito importante que você saiba converter de uma escala para outra, né? Se você viajar, por exemplo, para um país onde não utiliza a escala Celsius, você tem que saber fazer a comparação, converter de uma para outra, né? Então, pessoal, é o que a gente vai ver agora, a relação que existe entre essas duas escalas. E a gente também vai comentar um pouquinho antes da gente passar para aí, eu vou comentar aqui com vocês sobre a escala Kelvin. Ela não está aí na nossa revisão, mas é muito importante também, porque a escala Kelvin é adotada pelo Sistema Internacional de Unidades, tá? Agora sim, vamos lá, vamos ver a nossa equação de conversão, a relação que existe entre as escalas Celsius e Fahrenheit. Com essa relação, nós podemos converter uma temperatura da escala Fahrenheit para uma temperatura na escala Celsius e vice-versa, ou seja, o contrário, né? De Fahrenheit para Celsius também. Eu não vou demonstrar, né, como eu não demonstrei durante as aulas, como se chega nessa equação, como é que se chega, mas não é difícil, tá, pessoal? É um processo simples. E no final nós chegamos a essa expressão matemática, que diz que Tc sobre 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9, onde o Tc representa a temperatura na escala Celsius e o Tf representa uma temperatura na escala Fahrenheit. Então nós temos aqui Tc
e TF. Se a gente conhecer um desses dois valores, usando essa expressão, nós seremos capazes de transformar para o outro valor. Se eu conhecer uma temperatura em Fahrenheit, eu transformo para Celsius. E se eu conhecer uma temperatura em Celsius, eu transformo para Fahrenheit. E é isso aí que nós vamos fazer agora com o nosso exemplo. Qual é o valor equivalente a uma temperatura de 30 graus Celsius na escala Fahrenheit? O que a gente vai fazer aqui, pessoal? Nós vamos transformar esse valor de temperatura aqui, ó, 30 graus, TC é igual a 30 graus Celsius, nós vamos transformar isso aqui para Fahrenheit. E aí, nós vamos utilizar aquela equação que eu acabei de mostrar agorinha para vocês, né, a equação de conversão que diz que TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Usando essa expressão, a gente vai achar qual é o valor dessa temperatura na escala Fahrenheit. Então, veja, pessoal, o que a gente vai fazer em primeiro lugar? Em primeiro lugar, eu vou pegar esse 30 aqui, ó, que é o 30 que está na escala Celsius, e vou colocar no lugar do TC. Então, vai ficar 30 sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Vai ficar desse jeito. E aí a gente vai resolver essa expressão aí para achar o TF. É só fazer as operações matemáticas que estão indicadas, como nós temos aqui, ó, na nossa solução. TC igual a 30 graus, e aí está aí a equação, TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Está aqui o que eu tinha escrevido já para vocês, 30 sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Aí, pessoal, essa divisão aqui, ó, 30 dividido por 5 é 6. Eu já posso fazer. Esse 6 que aparece aqui, ó, 6. E de onde vem esse 9 aqui dessa linha? Esse 9, pessoal, ele está aqui, ó, no segundo membro, dividindo todo o segundo membro. Então, o que acontece? Ele passa para o primeiro membro, mas como ele estava dividindo no segundo, ele passa multiplicando. E aí vai ficar, olha, 6 vezes 9. E no segundo membro eu não mexi, fica TF menos 32. Agora, a multiplicação aqui, pessoal, o resultado dessa multiplicação, 6 vezes 9, é exatamente 54. Tá certo? E aí o 32, o menos 32 aqui, ó, ele passa também para o primeiro membro, só que como ele estava diminuindo no primeiro membro, ele passa somando para o segundo membro. Então vai ficar 54 mais 32. Exatamente o que está escrito aqui, ó. TF é igual a 54 mais 32. Agora, basta somar que a gente encontra o resultado. 54 mais 32 é igual a 86 graus na escala Fahrenheit. O que isso significa? Significa que 30 graus Celsius é equivalente a 86 graus Fahrenheit. Então, se a pessoa disser para você, olha, a temperatura aqui é de 86 graus Fahrenheit, significa que a temperatura lá é uma temperatura de 30 graus na escala Celsius. Fica mais fácil de você entender na escala Celsius porque você é mais acostumado com a escala Celsius. Você sabe que 30 graus é uma temperatura alta, né? Faz calor, como aqui na nossa região é bastante quente, tá certo? Então, pessoal, é isso aí. Eu termino aqui a nossa primeira parte da revisão, onde eu falei da primeira lei de Kepler e falei da temperatura e das escalas termométricas Celsius e Fahrenheit.